Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, a Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Vou fazer esse vídeo aqui, vai ser bem breve, bem curto. É mais um desabafo. Eu queria fazer uma live, porém, dia de terça-feira é quase impossível para mim, é muito corrido. Cheguei agora há pouco em casa, tive que tirar aquele cochilo. Vou trabalhar daqui a pouco e nesse meio tempo aqui estou gravando este vídeo, tá? Mas é um desabafo sobre a apologética católica. Para onde está indo a apologética católica? Principalmente quando se fala de escatologia. Em primeiro lugar, é impressionante como o católico é pirado no anticristo, gente. Eu não consigo entender essa pira católica por esse anticristo. Seja o anticristo chefão, seja um alienígena, seja, sei lá, alguma coisa que vai vir do inferno, um ser que vai nascer de uma freira católica com um bispo católico, sei lá, uma religiosa hebraica, como diz lá o Opúsculo Condenado de La Salette. Que pira é essa no anticristo, gente? Eu não acredito numa coisa dessa. Quando eu entrei nos debates, na apologética, isso lá na época do Orkut, eu não vi o católico com essa pira no anticristo. Sinceramente, eu não vi. Aliás, né? O católico não era muito do Apocalipse. Quem começou realmente a fazer uma apologética em cima do Apocalipse, isso não estou aqui querendo, né, me colocar à frente de outros católicos, mas quem começou realmente a fazer uma apologética em cima do Apocalipse foi o Cris Macabeus, com o meu antigo blog. Muitas pessoas aí, né, até hoje perguntam sobre o antigo blog que eu tinha. Você não via um canal, aliás, né, o YouTube não existia naquela época do Orkut. Mas você não via sites e blogs católicos falando do Apocalipse. O meu foi o primeiro. Essa é a grande realidade. E hoje todo mundo se diz especialista no Apocalipse. E nada contra também, tá, gente? Nada contra. A única coisa que realmente, né, traz uma tristeza para mim é quando a pessoa dá uma opinião sem saber exatamente o que ela está criticando. E isso realmente traz uma tristeza muito grande para mim. Cara, o preterismo. O que é o preterismo, gente? Eu não conhecia o preterismo há 20 anos. Eu não conhecia. Caiu nas minhas mãos o preterismo. Eu relutei contra isso durante 3 anos. Sou bem sincero, tá, gente? Colocaram nas minhas mãos essa interpretação preterista. Na época eu relutei, achando que não era católico, que era heresia. Depois de 3 anos começou a cair a ficha. E aí eu fui pesquisar sobre o preterismo. Então eu descobri que o preterismo é uma interpretação católica. Só que eu não fiquei perseguindo ninguém, eu não fiquei criticando ninguém. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento daquilo. Eu não vou aqui fazer uma crítica em cima de algo que eu não conheço. Esse é o grande problema da apologética católica hoje. Tá? De lá para cá mudou muita coisa. Quando eu comecei ali com o blog, como eu falei, aquilo foi uma surpresa, porque muitas pessoas procuravam meu blog, tinha uma sede no Apocalipse porque não tinha dentro, né, do Orkut, que era a rede social na época, e sites católicos, não tinha uma apologética voltada para o Apocalipse, e no meu blog tinha respostas para tudo. E foi muito bem aceito, porém, com o avanço de falsos videntes, falsas aparições marianas, falsas revelações, assim como o vidente de Anguera, assim como
Medjugorje, La Salette, estou falando do Opúsculo Condenado. Por causa desse avanço, os católicos acabaram mudando de opinião. Aquilo que foi bem aceito, depois de um tempo foi jogado no lixo. E aquele negócio, gente, realmente a Igreja Católica não tem uma interpretação única a respeito do Apocalipse. Nada é dogmatizado, a não ser o milenarismo, por exemplo, que já a Igreja bateu martelo, é heresia, entre algumas outras coisas, né, que a Igreja bateu martelo. Mas a interpretação do Apocalipse em si, realmente, a Igreja Católica ela deixa muito aberto, por sinal. Por isso que nós temos aí vários teólogos, exegetas, padres da igreja que discordavam entre si na interpretação do Apocalipse e discordam até hoje. Então a igreja deixa isso muito aberto, tá? E é claro que eu abracei essa visão preterista e para mim é a única interpretação possível. Não tem outro tipo de interpretação, porque qualquer outro tipo de interpretação vai ser na base da conjectura. Não tem como você interpretar o Apocalipse sem ser uma visão preterista se você não partir para a base da conjectura e muitas vezes uma conjectura lúdica. É dentro daquele Apocalipse do desejo, né? Aquilo que eu quero que seja o Apocalipse. Aí eu vou tentando encaixar tudo que eu posso, né? Tudo que eu vejo começa a encaixar dentro do Apocalipse, porém você vai ter que alterar textos, adulterar textos, mudar semântica, vai ter que fazer um monte de coisa, tá? Por isso que eu realmente desprezei totalmente a visão futurista, tá, gente? Por isso que eu peguei a visão futurística do Apocalipse e joguei realmente no lixo. Porque toda a visão futurística é a base de conjecturas. E eu não creio que São João escreveu o Apocalipse para que as pessoas ficassem conjecturando o Apocalipse. Dentro de algo que não é objetivo, é muito subjetivo. É muito complicado. Há 15 anos, há 20 anos, se alguém chegasse para um católico no meio da rua, eu falo isso aí, gente, porque eu vivi. Se alguém chegasse para um católico no meio da rua e falasse que a Igreja Católica era prostituta babilônica, o Papa era o anticristo, o cabra dava um murro na cara dessa pessoa. Estou falando sério. O cara defendia a igreja. Hoje nós vemos católicos ensinando isso. O vidente de Anguera. O vidente de Anguera é apenas um deles. Ensinando que a igreja católica realmente vai ser a prostituta babilônica. Ah, mas é a igreja adulterada. Não interessa, é a igreja católica. Ah, o Papa sim, o anticristo já está lá no Vaticano. Veja como mudou, né? Virou a chave e mudou o pensamento católico. E, enfim, abraçaram uma interpretação protestantizada. Por isso que eu realmente desprezo essa visão futurística. E sempre em cima de conjecturas, tá? E onde eu quero chegar com tudo isso, tá, gente? Esse vídeo aqui é para ser bem rápido, porque eu já tenho que sair daqui a pouco. Eu estava vendo um corte aqui do vídeo do Ariel Lazari, né? Enfim, não que ele tenha sido desrespeitoso, tá, gente? Pelo contrário, né? O Ariel Lazari, ele é muito respeitoso, por sinal, nas colocações. Agora, o desprezo que ele demonstrou ali a respeito do preterismo, nesse comentário que ele fez no corte, realmente me deixou preocupado. Tá? Me deixou preocupado. Por quê? Porque ele é o católico mais famoso hoje, tá? E nada contra, gente, nada contra. Eu já fiz um react aqui dos debates do Ariel aí, né? Mostrando como ele foi bem nos debates. E realmente ele é um ótimo debatedor. Ninguém está indo contra, né, essa questão. Eu só acho meio maçante ficar debatendo coisas que já foram, né, mais do que refutadas. Mas ele gosta dos debates e ele leva, né, a fé católica para os podcasts, para esses outros canais. Está tudo certo.
E, enfim. Só que ninguém sabe tudo. Infelizmente, tá, gente? Não tô falando que eu sei mais do que o Ariel, ou sei mais do que o padre Francisco Amaral, do Lucas Gelado. Do Lucas Gelado eu sei. Mais que ele eu sei com certeza. Ele não aguenta 10 minutos no debate comigo, tá? Só que eu também não tô muito aí pro debate. Mas ninguém sabe tudo, todas as coisas, ninguém sabe tudo, ninguém nunca leu todos os livros que tem na Igreja Católica, não existe isso, tá, gente? É sempre a gente se especializa em algo. Eu, por exemplo, o Apocalipse caiu na minha mão. Eu, quando comecei na apologética, lá na época do Orkut, o que eu fazia era defender os deuterocanônicos. Por isso que tem o nome do Macabeus aqui no meu canal. Por isso que eu coloquei, né? Cris Macabeus, né? Em referência ao livro dos Macabeus. Não é nem sobre Judas Macabeu, que é sem o S. É referência ao livro dos Macabeus, que eu defendia muito esse livro. Cara, eu li, reli várias vezes o livro dos Macabeus. E de repente caiu no meu colo. Aquilo ali para mim foi um tesouro, né? Quando eu comecei a entender o preterismo, aquilo para mim foi um tesouro. Por isso que eu deixei de lado os deuterocanônicos e passei a fazer uma apologética em cima do Apocalipse. E, a meu ver, era o que o católico precisava. E como eu falei, por muito tempo o meu blog foi um dos mais lidos na época. Tá? Não estou me gabando não, mas o meu blog foi um dos blogs mais lidos. É que depois, com o avanço do YouTube, a questão de sites e blogs ficou um pouco escanteado. E aí acabei, né? Eu tinha muitos problemas com o host também, acabei deletando o blog, tá? Até tentei já fazer outro, mas por falta de tempo acaba não dando certo, tá? Mas eu vi o comentário do Ariel, tá? Perguntaram para ele sobre o preterismo, enfim, sobre a questão do anticristo. E aqui tem aquela questão da pira do anticristo chefão, né? E como eu tô falando, gente, eu não tô aqui para falar que não vai existir o anticristo chefão ou que vai existir. Eu tenho uma opinião formada que o anticristo é algo espiritual e não algo material. Tá? Eu não acredito em anticristo que vai nascer. Não, mas Nero, cara, Nero é uma outra questão. Tá? Eu não acredito em anticristo que vai nascer. São João mesmo ele diz claramente que é algo espiritual. Mas eu não vou entrar nessa parada agora. Mas tem essa pira do anticristo chefão. Tá? Que todo mundo quer que... E o católico hoje está pior que o protestante. Ele fala uma vez na volta de Cristo e 55 no aparecimento do anticristo. O nome anticristo está sendo usado como vírgula para os católicos. O católico vai fazer uma apologética, sabe? Numa frase aí com sujeito, verbo e predicado, ele usa 3 vezes o nome do anticristo. Não sei como ele consegue encaixar ali, vai encaixando como vírgula, né? Cara, quem tem medo do anticristo aí? Sério, vamos supor que realmente, né, vai aparecer um anticristo chefão. Você católico tem medo? Realmente você tem medo do aparecimento de um tal de anticristo? E aí, quem é esse anticristo? As perguntas que eu faço que ninguém responde, né? Quem é esse anticristo? Como que ele vai nascer? Como que um capirotinho vai nascer? Como é que ele vai dominar o mundo? Olha a situação geopolítica hoje, né? Falam que vai dominar o mundo. Como é que ele domina o mundo inteiro? Não vai dominar o mundo inteiro. Ninguém vai conseguir dominar o mundo inteiro. Quem ele vai enganar? Vai enganar católico? Católico? Como um anticristo vai enganar um católico, gente? O católico espera a vinda de Cristo no céu. Como é que um capirotinho que vai nascer lá na barriga de alguém vai enganar um católico? Protestante é a mesma coisa, né? Pelo menos a maioria das igrejas protestantes, todos eles esperam a vinda de Cristo no céu. Como é que vai enganar? O capirotinho vai nascer e vai falar, sou Cristo. Como é que vai enganar um islâmico, cara? O islã vai cortar a cabeça do cabra. E um judeu? Como é que esse capirotinho vai enganar o judeu? Que nem espera a vinda do anticristo. Não espera nem vinda do anticristo. Aliás, tem judeu hoje que não espera nem mais a vinda do Messias. E o Messias que eles esperam não é o capirotinho que vai nascer. O ateu nem se fala, gente. Vai enganar como um ateu? Então veja como assim não tem possibilidade nenhuma disso dar certo. Se essa pregação do anticristo é sempre para um dia depois do amanhã, o Lucas Gelado falou que ia aparecer esse ano. Estou esperando aparecer, já
3 meses já não apareceu o anticristo e ele falou que vai aparecer esse ano. Mas é sempre para um dia depois de amanhã, sempre para um dia depois de amanhã, tá? E aí entra aquela questão do preterismo, a crítica em cima do preterismo. Gente, claro, só tem o meu canal, o canal do Robson, o Felipe e uns 2, 3 canais aí ligados, né, ao nosso grupo que pregam o preterismo. Isso é muito claro, gente, é muito claro isso. Tem um padre ou outro aí, o padre Fábio Marinho, ele é bem preterista. Tem o Falcão, esqueci o nome dele, também que tem uma visão preterista, mas aí ele já liga Roma, grande prostituta, não Jerusalém. Porém, assim, o preterismo ortodoxo, né, de Luigi Alcazar, não é a interpretação do Luigi Alcazar, e sim a forma como ele sistematizou o preterismo, tá? Só o meu canal do Robson, do MS Fé Católica, uns 2, 3 gatos pingados aí. Isso é muito claro. O resto dos canais abraçaram mesmo uma visão futurística e com elementos protestantizados, tá? Essa é a realidade também. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Eles estão errados? Não, eu nunca abri um vídeo meu, nunca. O Robson nunca abriu um vídeo dizendo eu vou mostrar a verdadeira interpretação católica. Não, eu falo, eu vou mostrar a interpretação preterista católica. É isso que eu ensino, a visão preterista católica, e eu rejeito, eu desprezo a visão futurística e explico o porquê. Estou falando até do anticristo aqui, o porquê que eu não acredito em anticristo chefão. Aí, gente, vem a crítica em cima de um preterismo que não é o preterismo. O maior problema, né, em cima disso tudo, onde eu quero chegar, é que a crítica dessas pessoas é uma crítica em cima de uma coisa chamada escatologia consumada, gente. Escatologia consumada. Eu não estou atacando o Ariel em si, tá, gente? Pelo amor de Deus, estou falando agora de um modo geral. O paraquedista de plantão. Por que a gente discutiu e, cara, não quero papo mais com esse cidadão, né? Tem meu WhatsApp aqui, já entrou em contato comigo uma vez, tá? Não quero papo mais. Por quê? Porque a crítica do Cabra foi em cima de um preterismo que não é preterismo. A crítica dele foi em cima de uma coisa chamada escatologia consumada. Não é o preterismo isso daí, tá, gente? Escatologia consumada é uma visão protestante. Nasceu no protestantismo. O preterismo nasceu no catolicismo com o padre Luís de Alcazar. E aí a crítica, por exemplo, do Ariel, né, no corte que eu vi, lógico que foi uma crítica respeitosa e tá tudo certo, né? Nessa questão. Mas foi uma crítica em cima de algo que não é o preterismo. Aí eu falo, não, porque aí o preterismo, né, a gente tem que acreditar na vinda de Cristo, o preterismo não nega a vinda de Cristo, a gente tem que acreditar no juízo final, por exemplo. Né? Não foram com essas palavras, mas enfim, estou tentando reproduzir aqui. Né? E a gente não nega o juízo final, a ressurreição dos mortos, a gente não nega também a ressurreição dos mortos. Então assim, aí é que eu digo, ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Não adianta fazer vídeo com um cenário legal, que é bonito por sinal, com tudo aqueles livros atrás, assim, né? Como se a pessoa tivesse lido tudo aqueles livros, e eu sei que não tem a mínima possibilidade, humanamente falando, de todo mundo ler todos aqueles livros, mas para base de consulta é importante. Sabe, faz um vídeo legal, mas aí a crítica é em cima de algo que a pessoa desconhece, com todo o respeito do mundo, a pessoa desconhece. O preterismo, eu já falei várias vezes, o que é o preterismo? O preterismo, ele ensina que a grande tribulação que foi revelado por Jesus Cristo no sermão escatológico, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, a grande tribulação aconteceu naquela geração durante a destruição do templo. É isso que o preterismo ensina, grande tribulação. Nós não estamos falando de juízo final, gente. Entre juízo final e grande tribulação tem uma coisa chamada reino milenar. Que também nenhum católico futurista consegue interpretar o reino milenar. Aí vem aquelas
críticas em cima de algo que não é o que a gente ensina, que não tem nada a ver com o preterismo. E para terminar o vídeo, a minha pergunta é: qual o problema, cara, de pegar o meu WhatsApp? Eles têm, todo mundo tem meu WhatsApp, todo mundo tem. Todos eles têm. Tá? Todos eles têm meu WhatsApp, tem também o contato do Robson. Ô, Cris Macabeus, explica melhor essa questão do preterismo, para que eu possa entender, né, exatamente qual é a visão. É claro que ninguém vai ficar assistindo meus vídeos, tá, gente? Não estou esperando aqui que o Ariel e outros apologistas aí assistam todos os meus vídeos, não tem. Humanamente falando também é impossível, né? Até porque eles têm que gravar vídeos, estudar, fazer outras coisas. Então assim, ô Cris, me explica um pouquinho melhor sobre essa questão da visão preterista para que eu possa ter um entendimento melhor do seu pensamento. Cara, mas qual que é o problema de fazer isso, gente? Qual que foi a discussão entre Cris Macabeus e o paraquedista de plantão, Robson e o paraquedista lá? Qual foi a discussão? Foi por causa disso. O cara tem meu contato, ao invés de chegar e falar assim, explica melhor essa situação do anticristo na visão de vocês, porque eu não estou entendendo muito bem. Então, não, o cara vai lá e grava vídeo falando um monte de merda, atacando indiretamente o meu canal, atacando indiretamente o canal do Robson, depois vai lá e pega aqui um debate que o Robson ganhou o debate do Lucas Banzoli, deu as mãos pro Lucas Banzoli, cara. Tudo por causa do anticristo chefão. Cara, pega aqui. Eu juro por Deus do céu, gente, se eu tiver errado aqui, se eu não estiver me lembrando de outra pessoa, né, eu peço desculpas, mas a única pessoa que chegou, entrou em contato comigo e falou, me explica melhor essa visão preterista de vocês, porque eu não consigo entender muito bem, foi o diácono João Vitor Mariano, gente. O diácono que é... Estou falando do diácono João Vitor Mariano, que deveria estar dando aula, né, para mim, porque ele realmente, né, ele tem mais sabedoria, mais conhecimento do que eu. Cara, na maior humildade, vamos gravar um vídeo, uma live, me explica melhor essa visão preterista de vocês, que eu não, ele mesmo falou, não tem tanto conhecimento assim do que é o preterismo. A única pessoa, gente, a única pessoa que fez isso. O resto é só crítica, crítica e crítica. Só isso. Aí o cara tá criticando algo que não é o que é exatamente o preterismo. Todos eles, todos que criticam e acabam escanteando os nossos canais. A gente acaba ficando assim, né? Escanteado. Tá? Tem uns que não querem nem citar o nosso nome. Tô cagando pra isso também. Ficar falando, ou um canalzinho ali, uma briguinha ali de preterista, sabe? Canalzinho. Sim, cara, qual que é o problema? Falar, o Cris Macabeus, o Robson 2.0. Ninguém vai roubar, né, os inscritos de ninguém. Tá? Às vezes nem cita o nome da pessoa. E aí fica criticando algo que não é exatamente o que a gente ensina, gente. É impressionante isso daí, sabe? Cara, cansa, velho. Cansa. Isso cansa, sério. Cansa. Eu falei, meu WhatsApp tá aqui, cara. O WhatsApp tá aqui. Manda uma mensagem. O Robson tentou entrar em contato com o Ariel. Não é para gravar vídeo com o Ariel. Não é para o Ariel divulgar o canal do Robson. Não. Em off aqui. E não agora, tá, gente? Já foi um tempo. Tentou entrar em contato com o Ariel. Conversar sobre o que é o preterismo. O que realmente o preterismo ensina. Mas cadê a resposta? Não teve resposta nenhuma. Não teve resposta nenhuma, tá, gente? Então, sabe, tem hora que cansa, meu, sério. Tem hora que cansa isso aí. Eu não conheço tudo. Não conheço tudo. Tô na apologética há 20 anos. Tem coisas que realmente eu nem debato, porque eu não tenho conhecimento. Por exemplo, vou debater Inquisição. Cara, eu não tenho conhecimento. O pouco conhecimento que eu tenho, o Robson que me ensinou. Eu não vou pegar para debater sobre Inquisição com ninguém, eu não sou maluco. Outras coisas, Código de Direito Canônico, tomismo. Cara, eu não vou debater sobre isso. Eu não tenho conhecimento disso aí.
E se eu for criticar alguma coisa em cima disso, no mínimo, eu vou tentar buscar o conhecimento sobre aquilo para depois criticar. Agora, aí fala assim, aí, a pessoa, não, é preterismo levado a ferro e fogo, acho, né? O comentário foi mais ou menos isso. O que é um preterismo levado a ferro e fogo, cara? O que é isso daí? É porque a gente acredita exatamente nas palavras de Jesus Cristo. Como eu falei, a gente acredita exatamente no que ele ensinou. Ele falou que tudo ia acontecer naquela geração, tudo teve que acontecer naquela geração. O que é uma geração? Eu não posso, gente, jamais adulterar um texto ou mudar a semântica de uma palavra. Ah, tudo vai acontecer naquela geração durante a destruição do templo. Tá, quando foi que aconteceu a destruição do templo de Jerusalém? Qual era o lugar que iria ser invadido? A Judéia. Quem iriam correr para os montes? Os brasileiros? Não, os judeus. Não era para acontecer em dia de sábado. Qual o local que se guardava o sábado? Ah, mas Cristo não veio, né? O argumento todo do futurista, mas Cristo não veio. Cara, então vamos entender de que forma Jesus Cristo iria vir. Vamos jogar tudo isso aqui que Cristo ensinou no lixo, tudo isso aqui. A gente joga no lixo, vamos conjecturar, mudar semântica, adulterar texto, ou vamos tentar entender de modo racional o que seria esta vinda do Filho do Homem. E não estou falando da segunda vinda de Cristo no juízo, estou falando da vinda de Jesus em juízo contra Israel. Agora o cara me pega, acho que vídeos do pastor Erivelto Soares, que é da Escatologia Consumada, que é um protestante, e tenta fazer uma crítica em cima disso. Então, assim, cara, quando a pessoa fala de preterismo, presta atenção, quando a pessoa vai criticar o preterismo e fala que o preterismo não acredita, por exemplo, na ressurreição dos mortos, não dá nem vontade de continuar assistindo. É que o preterismo não acredita na segunda vinda de Cristo. Não dá nem vontade de continuar assistindo uma crítica dessa, gente. Já dá para ver que é uma falta de conhecimento, não foi fazer uma pesquisa. E não estou falando de uma pessoa específica, não. Estou falando de vários canais, vários futuristas aí, católicos futurísticos aí, que criticam da mesma forma coisa que não desconhece. Desconhece. Pelo amor de Deus. Faça como o diácono João Vitor Mariano. Antes de fazer uma crítica, o cara veio. Aliás, né, olha como foi a questão do diácono. Né? O diácono fez um vídeo explicando Mateus 24, e ali onde Jesus Cristo fala, os apóstolos perguntam, né, qual o sinal da tua vinda, de que tudo vai acontecer e do fim do mundo. E ali o diácono fez uma interpretação que é uma interpretação muito normal hoje em dia. Né? Entre católicos e protestantes acaba sendo a mesma interpretação. Está falando daquela época, do que ia acontecer com a destruição do templo, mas está falando do fim do mundo também. E aí eu peguei e mandei uma mensagem pro diácono, essa tradução não está correta, na verdade, né? Expliquei para ele, a tradução ali não é cosmos, né? Quando fala mundo ali está falando de aionos, era, né? Não está falando de matéria, né? De cosmos, matéria, sim de um espaço de tempo. Né? Quando Jesus Cristo, quando os apóstolos perguntam qual o fim, ali era o fim daquela era, e não o fim do mundo, cosmos. Cara, na hora ele me respondeu, falou, nossa, não sabia disso. Aí mandei a explicação de São João Crisóstomo sobre isso, entre outros padres também. E depois ele tem a maior humildade do mundo, me explica melhor essa visão preterista, né? Para eu entender melhor qual que é a dificuldade em fazer isso, gente. Ninguém vai exigir que você se torne preterista por causa disso. Ninguém vai exigir. Ninguém. Você pode continuar achando que o preterismo não é a visão correta. Agora você não pode falar que a igreja não aceita. Ou que o preterismo é uma heresia. E você não pode falar por quê? Você vai jogar vários padres da igreja no lixo. Vai jogar Tertuliano, vai jogar São João Crisóstomo, Eusébio, Epifânio, Aretas, André de Cesareia. Você vai jogar tudo isso aí no lixo. Do mesmo jeito que eu não posso falar que o futurismo é heresia. Não posso falar. Eu posso falar que tem coisas protestantizadas nessa visão agora, moderna. Mas eu não posso falar isso daí. Tá, gente? Então, essa live aqui, esse vídeo aqui é mais um vídeo de desabafo, porque,
Cara, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Uma crítica em cima de algo que a pessoa desconhece. É lamentável isso, sabe? Como eu falei, não estou aqui cobrando que a pessoa tenha que ter o conhecimento do que é o preterismo, pelo menos, já que o meu canal, do Robson, do Felipe, uns 2, 3 Ratos Pingados, são os únicos canais que mandam uma mensagem pra gente. Todo mundo tem no WhatsApp, já falei, todo mundo tem, cara. Manda uma mensagem, ó, eu vou fazer um vídeo, cara. Pode falar assim, ó, eu vou fazer um vídeo criticando o preterismo, mas primeiro me explica melhor essa visão aí, né, do preterismo. E para terminar, cara, aí a pessoa fala assim, olha, eu ainda vou fazer vídeos sobre o Apocalipse, mas eu vou fazer vídeos exatamente o que a igreja ensina sobre o Apocalipse, então você não vai fazer vídeo nenhum. E aí eu tenho que falar diretamente para Ariel, né? Porque foi assim que ele falou no corte lá. Eu vou fazer exatamente o que a igreja ensina. Então, se você vai fazer exatamente o que a igreja ensina, não vai fazer vídeo nenhum. Porque a igreja católica não tem uma interpretação única, dogmatizada sobre o Apocalipse. Esse que é o problema. Eu tô cansado de ver católicos abrindo lives, vídeos, falando que eu vou trazer a verdadeira interpretação católica e o cara tá mentindo. Nesse ponto, o cabra que faz isso, ele tá mentindo. A Igreja Católica não tem uma interpretação dogmatizada, uma interpretação única a respeito do Apocalipse. Por isso que eu nunca abri um vídeo meu. Eu nunca abri um vídeo meu falando essa é a interpretação oficial da Igreja Católica. Nunca. Falei que quando eu falo do preterismo, eu falo que é uma visão católica, foi sistematizado por um padre católico e era a visão de, posso garantir, 80% dos padres da igreja. Eu posso garantir isso aí porque eu trago os textos desse padre, não vou trazer aqui versos isolados, coisas cortadas, não, trago o contexto todo que mostra a visão deles, né? Era uma visão bem preterista, por sinal, então é só uma live de desabafo aí, gente. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.